Hoje vou falar de rugas. Faz uma ruga aí no rosto, vamos ver. É fácil. Do espanhol Paco Roca. É fácil, é bom. Do espanhol Paco Roca, para mim, uma das capas mais brilhantes da última década, porque essa capa, quem não leu essa história, o Daniel foi a Presidente Vargas Avenida. Obrigado, Daniel. Presidente Vargas, Carlo Branco. Então, a história fala sobre o mal de Alzheimer, né? E as memórias, as fotos estão escapando pela tampa da cabeça do protagonista. Aliás, deixa eu só confirmar, sabe quem foi que traduziu essa edição? Deixa eu ver aqui. Aqui está a tradução de Vir e adaptação do Leandro Luiz de Almanto. Um abraço para ele. Bom, falar de rugas para mim eu fiquei na dúvida. Mas é o quadrinho de 2017, né? Foi relançado, né, Cidão? Foi relançado agora por conta do lançamento exato da casa. Estava esgotado a fazer um bom tempo, né? E em 2017, para mim, na minha lista de melhores do ano, meu vídeo de melhores do ano, é o primeiro. Na trama, a trama é protagonizada por esse senhor, que é o Emílio. Ele tem 72 anos. Ele está com Alzheimer e o filho dele já não tem mais condição de cuidar do Emílio e o coloca num asilo. E aí vai começar o drama do Emílio, porque ele vai chegar num lugar, ele oscila lucidez, né, com momentos de esquecimento, mas ele vai chegar num lugar em que a maioria dos idosos só come e dorme. E ele descobre que o segundo andar desse asilo é o andar dos assistidos. E que esse andar é temido porque lá é onde estão abrigados os que não se viram mais sozinhos, né? Aqui é o momento em que ele chega, em que o filho o coloca no asilo. Ele chegando com a malinha. Essa é complicada, né? Quem apresenta o asilo pro Emílio é o Miguel. Ele vai ser o companheiro de quarto dele. E de cara o Miguel já deixa o leitor assim detestando ele, porque ele é lúcido. E isso não é um grande spoiler. E você vai vê-lo tomar dinheiro dos idosos em algum. Tomar, não rouba nada, ele pede. E dinheiro para os idosos, e você vai descobrir mais para frente o que acontece. Olha, gente, quem já conviveu com alguém querido, alguém amado, que tenha essa doença, o Alzheimer? Para quem conviveu, é muito fácil constatar que o Paco Roca pesquisou demais para fazer essa obra. E ele construiu uma história absolutamente magnífica sobre a vida e sobre os rumos que às vezes a vida teima em seguir. Rugas me emociona pra cacete, porque é uma HQ que faz eu me colocar no lugar do protagonista e do filho dele. Aqui na minha casa, desculpa, aqui na minha casa, a gente passou por algo igualzinho que é retratado em Rugas. Esse ano de merda que a gente está vivendo. E dói, machuca, entristece, até revolta. Porque tem horas que é difícil aceitar que aquela pessoa que você ama, que está ali na tua frente, te falando bobagem, até te agredindo, não é mais aquela pessoa que você conheceu. É quase uma casca que vai perdendo a essência, velho. A obra é muito verdadeira, muito verdadeira. O Paco Roca, no final da edição, ele conta que ele pesquisou muito para montar o lar de idosos que ele retrata. Ele foi ouvindo histórias de amigos e conhecidos, né? E em Rugas você tem coisas como... Você vai ver personagens coadjuvantes falando assim, os meus filhos vêm me buscar. Também tem assédio moral e sexual dessas pessoas que estão com problema de memória. Tem olhares que são literalmente para o nada dessas pessoas que estão internadas nesse lugar. Tem o lance de esquecer o nome das coisas, tem aquele negócio de repetir as coisas que você acabou de dizer. E quem já conviveu com pessoas que têm essa doença, esse é o momento, essa cena é a cena em que ele o que tem no andar de cima? Que ele está contando.
Quando ele descobre, né? Aí o Miguel é aquele que está saindo no quadro da direita. Ele fala, eu não gosto nem de pensar em ir lá. Na página da esquerda, vocês vão ver que tem uma mulher mais nova, é como aquela senhorinha se vê sempre olhando para a janela, que ela está viajando de trem. Esse livro é uma pedrada, cara. O Alzheimer, ele é chamado, inclusive no livro, de O Longo Adeus. Ele tem uma doença que é degenerativa, incurável e irreversível, né? Então você só pode adiar o inevitável. No meu caso, aqui, eu vou até deixar claro, porque dá um depoimento muito pessoal. Aqui é o momento em que o Emílio quer, ele falou, eu quero ver o andar de cima. E aí ele se choca, porque ele já sabe que ele tem Alzheimer. Sacou? Então, assim, essa doença, ela pode atingir todo mundo. Muitas pessoas no chat certamente já passaram por isso. Algumas estão contando aqui. Eu esperava não passar, passei. É muito duro. E no caso da minha sogra, que eu posso falar, é o seguinte: é uma variação pior que o Alzheimer, chamado corpúsculo de Lewy. É pior, é mais cruel e mais rápida do que o Alzheimer. Então, a Janaína perdeu o pai assim, é difícil, Jainara, desculpa, não Jainara. É difícil de ler essa história. Então, porque quando o protagonista da história ele se dá conta que está com Alzheimer, velho, a luta dele para não piorar e não ir para o segundo andar, velho, é para ler com lágrimas nos olhos, juro por Deus, porque assim, como eu falei, eu me coloquei no lugar dele, porque todos nós vamos ficar velhos, e me coloquei no lugar do filho, porque tem uma hora que assim é o melhor a fazer para o filho e para o pai, cara. É complicado demais. O Paco Roca, para mim, ele é um dos maiores quadrinistas da atualidade no planeta. E ele conta, vocês estão vendo aí, né? Ele conta essa história com uma narrativa tão fluida, gente. O traço deles, vocês estão vendo, é limpo, né? E uma paleta de cores que é maravilhosa. E aí tem ele vai durante a obra, ele vai ter alguns momentos que ele vai focar em coadjuvantes. Como esse senhor que está no último quadro aqui da direita, isso aqui é a lembrança que ele tem. Ele tá internado com a esposa e ele não fala nada. E aí ele dá uma página dupla para contar a história dele. É absolutamente emocionante, porque a maneira como o Paco Roca mostra que o Emílio vai perdendo a memória, ela é tão genial quanto tocante, velho. E ele vai colocando aqui e ali, sabe? Como eu falei, ele vai colocando esses coadjuvantes e tal. E o mais incrível dessa história é mostrar que num lugar que, teoricamente, está todo mundo seguro, né? Que é para velhos, né? Ele mostra que tragédias e amizades absolutamente verdadeiras podem surgir até nas condições mais inusitadas. O Rugas foi premiado no mundo inteiro, mundo afora. Acho que tem mais uma imagem, Samir. Essa daí, essa aqui não é uma página dupla, tá? Essa aqui é uma virada de página que eu coloquei só para ilustrar. Esse quadro branco tem uma função na história. E na página seguinte, a gente já vê ali o Miguel sozinho, né? Então, a função narrativa do branco nessa história faz algumas pessoas, inclusive, acharem que a história está com defeito. Não está. Ela não está com defeito. Então, para terminar, como eu falei, Rugas foi premiado no mundo inteiro. Em 2011, virou uma animação de 1h30. Assistam. E eu vou terminar, eu vou citar a frase que eu escrevi no meu vídeo de melhores do ano. Porque ler o Rugas, o Paco Roca, faz a gente valorizar cada momento da vida, velho. E entender e respeitar o inevitável ato de envelhecer. É isso. Eu acho que é um quadrinho que fala sobre a dignidade, né? É isso aí, é um quadrinho sobre a dignidade, de envelhecer com dignidade, né, Rodrigo? É isso. Porque
Que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que pode pagar um lar pro seu pai, para sua mãe, né? E tem a culpa, né? Porque ele colocou no lar, mas ainda fica com a culpa. Então ele tá tentando assumir uma dignidade, o pai disso. também. A parte da culpa, assim, a HQ não mostra o filho. A HQ não mostra se o filho tá com culpa, mostra no comecinho, né? Mas eu senti a culpa dele. Eu também senti. Por alguma razão. Eu também senti a culpa dele. Mas lidar com essa culpa é muito difícil. É muito, muito difícil. Porque... só que ao mesmo tempo você tem que parar para pensar e falar assim, porra... O que é melhor? A pessoa não te reconhece mais, velho. A pessoa não te reconhecer mais, a pessoa não lembrar mais o teu nome. A pessoa com quem você convive há mais de 30 anos, cara. É difícil demais. Esse é um quadrinho... Tem gente que fala, mas é um quadrinho... O meu amigo Fernando Caruso fala, eu não gosto do quadrinho porque ele é muito triste. Não acho ele triste. Eu acho que ele é verdadeiro. Ele traz uma coisa que a vida apresenta pra gente, saca? Então, é uma que me emociona. Eu li de novo hoje para poder fazer a resenha. Acho que eu já li umas 5, 6 vezes essa HQ. Sidão, o Paulo Vitor Bins Dias mandou uma mensagem perguntando se só tem essa HQ desse autor aqui no Brasil. Não. A Devir, que é a mesma que publicou Rugas, também publicou A Casa. A gente também já falou num vídeo anterior, ó. Isso. O Escama tá mostrando ali no vídeo A Casa. Esse é lançamento recente, saiu dos melhores quadrinhos desse ano 3 meses. Paulo, é um dos melhores quadrinhos. E assim, o Paco Roca toca no coração das pessoas quando faz um quadrinho que é um negócio. Eu ia falar isso agora. A Casa mexeu bastante comigo ali. O negócio e A Casa mexe comigo. Mas é engraçado. A Casa tem um tema parecido que é ali uma família também. Rugas é muito focada no pai, no patriarca dessa família que está com problema. Em A Casa já é com os filhos. É mais focado neles. Eles vendo a perda do pai, né? E aquela casa que eles tiveram juntos e tal. Então, meio que dá um outro lado da história ali de uma outra maneira, né? Que a casa é como que os objetos materiais lembram uma pessoa e ao mesmo tempo não são aquela pessoa. Exatamente. Eu até falei, no dia que o Naranjo resenhou aqui, eu contei aqui, que eu tenho uma história muito parecida com o negócio da casa, porque eu vivi, a minha família viveu a vida inteira numa casa só. E quando meu pai morreu, que ele teve que vender a casa, velho, gente do céu. E assim, e no nosso caso tem um final muito feliz, que depois quem assistiu ao vídeo lembra. Mas assim, é o que você falou, só que é o objeto, o imóvel, mas que carregado de memórias de gente, né, de pessoas. Então, o Paco Roca é um grande contador de histórias, como o Escama falou, é um cara que merece ser mais publicado no Brasil. Eu compro tudo dele que sai. Eu também, fácil. E se preparem porque tem mais coisa vindo por aí. Yes. Ufa, desculpem, gente. Tem hora que é difícil. O assunto é muito recente. É isso aí. É muito recente ainda.